Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, paz a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o progresso dos espíritos. E vocês observarão que alguns conceitos deverão ser vistos de maneira diferente a partir deste momento. Temos aprendido que somos criados por Deus, simples e ignorantes. E ficamos pensando, por que simples e ignorantes? Mas vamos tecer um paralelo entre a vida do espírito e a vida humana. Então, falando da vida humana, nasce uma criança, sem experiência nenhuma da vida humana. Para ir adquirindo conhecimento, para ir adquirindo a capacidade de reagir ao meio, ela precisa passar pela infância, pela adolescência, pela idade adulta, pela maturidade. E em cada uma dessas fases, esse ser vai adquirindo consciência da sua importância enquanto ser humano. A mesma coisa acontece com os espíritos. Fomos criados por Deus de forma simples. Ou seja, na fase que vamos comparar aqui, a infância humana. Então, nossas primeiras encarnações, enquanto espíritos na infância, é a do espírito que não consegue ainda ter conhecimento, ter sensatez, ser capaz de diferenciar o certo do errado. O meio em que esse espírito reencarna é fundamental para que essas condições comecem a surgir à medida que ele vai reencarnando. A cada encarnação é como se ele passasse da infância para a adolescência. Quantas encarnações são necessárias nessa fase, não saberemos precisar, porque cada espírito absorve de uma maneira. E, ainda que meio na inconsciência, ele vai delineando a sua caminhada para o progresso. Mas ele chega de uma forma ou de outra à adolescência, quando então começa a despertar os valores da sua vida enquanto espírito, como desperta no jovenzinho na vida humana. Perceberam que para e passo as coisas acontecem e sugerem sempre o progresso? Também quantas encarnações nessa fase não saberemos precisar. Aí vem a idade adulta, quando então ele se torna senhor de si mesmo. Ao reencarnar, esse espírito já senhor de seus valores, de seus deveres, de suas obrigações, passa a agir de forma construtiva ou destrutiva no meio em que vive. E o meio, repito, é fundamental para o equilíbrio desse espírito, para o progresso desse ser. Vai chegar o momento de muitas encarnações nessa fase, até então chegar o momento do espírito ter atingido a maturidade, quando ele passa a reencarnar, a viver, a agir, a transformar
a vida em seu benefício e em benefício da coletividade. Então podemos dizer assim: pode um espírito, numa encarnação, viver de maneira tão insensata que ele retrograda, que ele volte à fase anterior? Não, isso não acontece. Nessa mesma encarnação, o espírito pode agir, desejar, viver, transformar para melhor a si mesmo e a coletividade? Sim. E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai transformando na sua memória espiritual as condições para que futuras encarnações sejam de grande proveito para o seu conhecimento universal. Conhecimento que também vem gradativamente, pouco a pouco. Nenhum espírito consegue, em 1, 2 ou 3 encarnações, tornar-se perfeito. Ele passa por um processo longo de observação, de aplicação daquilo que observa, de transformação de valores íntimos, de oportunidades de soerguimento, de reerguer-se perante o universo. Então vejam, meus irmãos, que ao dizermos que Deus nos fez simples e ignorante, não significa que ele tenha nos feito imperfeitos, de forma alguma. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, seja no reino animal, vegetal, mineral, passa por esse mesmo processo de transformação, de aprimoramento. E no reino espiritual, mais acentuadamente ainda, porque aquele ser que foi criado simples e ignorante começa desde o princípio percorrer a estrada do conhecimento, da evolução, da transformação, das benesses que virá um dia a usufruir entre aqueles que vivem no alto escalão da espiritualidade, que nós, de uma forma simplória, chamamos de mentores, outros chamam de anjos, outros chamam de santos. Isso não importa. Importa sabermos que todos somos espíritos em permanente transformação para melhor. Cabe aí um parêntese. E aquele irmão que vive de forma danosa, prejudicando a sociedade, tirando a vida dos outros, tirando a sua própria vida através dessas ações insensatas de prejudicar o próximo? Ora, aquilo que ele adquiriu permanece adormecido dentro dele, porque ele optou por uma vida fora do caminho, fora do padrão da evolução. E mesmo tendo essa vida conturbada, ele poderá, numa outra encarnação, poderá e acontecerá, numa próxima encarnação, ressurgir os valores da perfeição. Então ele reinicia a sua trajetória rumo à eternidade. Portanto, meus irmãos, devemos afirmar sempre: nenhum espírito humano retrocede, retrograda. Nenhum espírito humano volta à condição de ignorante, porque ele já adquiriu conhecimento. E esse conhecimento está apenas adormecido dentro dele, e mais dia menos dia desabrochará novamente para o bem, para a eternidade. Paz a todos, até a próxima vez.